Pessoal, 229 votos a favor da PEC 135, PEC do voto auditável, e 218 votos contrários. Por se tratar de uma PEC, o regimento interno da Casa e a Constituição exige 308 votos. Esse era o número que nós precisávamos ter de deputados votando sim a PEC 135, e assim nós teríamos o voto impresso auditável. Bem, o que eu quero falar com você agora é sobre os bastidores, aquilo que o povo não sabe, aquilo que o povo não conhece, mas que eu, que estou aqui dentro do parlamento, e a nossa relação sempre foi uma relação de muita sinceridade, eu quero fazer alguns comentários aqui com você. Primeiro eu quero que você entenda que, e aqui vai uma crítica que eu vou fazer. Olha, eu não preciso provar que eu sou aliado, eu não preciso provar que eu estou ao lado do presidente Bolsonaro, ok? Agora, eu sou um amigo, certo? Amigo não é aquele que fica aplaudindo o tempo todo. Amigo não é aquele que fica bajulando, elogiando, puxando o saco, certo? Eu não preciso do presidente Bolsonaro para nada, e ele não precisa de mim para nada também. Portanto, o que há entre nós é um respeito mútuo, não é? Então, eu quero fazer uma crítica, não é? Ao governo. Porque, na verdade, nós perdemos a questão do voto impresso para nós mesmos. Nós perdemos por uma desorganização do governo, tá? E eu vou dar um exemplo prático de desorganização, e o que eu vou lhe falar, eu já falei com o presidente Bolsonaro, certo? Por exemplo, numa matéria tão importante como essa, que era uma matéria que era do coração do presidente da República, seria muito natural que a base do governo, que já não é tão grande, mas que a base do governo fizesse reuniões estratégicas ao longo desses meses, não é? Visando a aprovação da PEC 135, tá certo? Então, por exemplo, não foi feita reunião nenhuma. Mas isso não aconteceu só na PEC, não. Isso vem acontecendo desde quando o governo começou, ok? Então, por mais que sejam contra o presidente da República, por mais que critique o presidente da República, por mais que a gente saiba que o establishment está contra o presidente da República, mas o governo está desorganizado, certo? O governo é desorganizado. E aí, quando eu falo isso, eu não falo para criticar o presidente Bolsonaro. Eu falo isso para criticar o entorno que está em volta do presidente Bolsonaro. Talvez você não saiba, mas eu já sabia que nós íamos perder na questão do voto impresso, não é? Do voto impresso auditável, não é? E desde a comissão que eu venho falando que nós iríamos enfrentar dificuldades seríssimas. Primeiro, pela desorganização. E segundo, porque embora o governo abrindo espaços, não é? E aí a imprensa diz que Bolsonaro está comprando o Centrão e tá numa boa, com sinceridade. Deixa eu desabafar aqui uma coisa que é de bastidores da política. O presidente Bolsonaro não tem Centrão. Não tem Centrão. O presidente Bolsonaro não tem uma base de apoio que ele precisa. Não tem. Não tem. A prova disso é que nós tínhamos hoje, gente do governo trabalhando contra o voto auditável. Hoje, no parlamento, nós tínhamos líderes ligando para tentar convencer colegas a não passar o voto auditável. Aí você diz assim, puxa vida, o presidente Lira colocou isso aí para
votar o Lira. Mas, na verdade, como é que eu vou te explicar? Isso tudo é um jogo, cara. Isso tudo é um jogo. Por exemplo, se o presidente Lira colocasse esta votação de hoje para quinta-feira, o quadro poderia ser outro. Não porque o governo estava organizado. Não. Seria outro porque a pressão popular estava crescendo. A pressão popular era grande demais. Ok? Então, quando foi anunciado no final de semana que a votação era agora terça-feira, eu sabia que nós não tínhamos, por mais que a gente quisesse ter, uma organização grande, porque uma coisa é quando você sabe a data de uma votação com antecedência, outra coisa é quando você sabe em cima da hora. O que nós tentamos fazer? Nós tentamos quebrar, manter o interstício, não é? Que é o prazo legal para que a votação ocorresse. Eles quebraram esse interstício. Para quê? Já para ter essa votação hoje, através do Major Vitor Hugo, que é o líder do PSL, nós tentamos protelar, adiar essa questão dessa votação, mas não foi possível. E aí eu te pergunto, aí você me pergunta, ô Tony, o governo tinha número? Tinha, claro que tem número. A partir do momento de que o governo resolveu trabalhar com o Centrão, tá certo? E olha que, e eu vou ser sincero aqui com você, tá? Eu fui favorável, Otoni, fui favorável de que o governo sentasse com os deputados de centro há muito tempo. Eu mesmo já estive com presidentes de partido de centro, justamente para a gente construir uma governabilidade, não aos moldes daquele toma lá da cá, venda de ministério, entrega de patrimônio público, não. Tanto que Bolsonaro não atuou assim até agora e não fez isso até agora. Esquece. Mas o senador Ciro Nogueira está na Casa Civil, mas em nenhum momento o governo está negociando bancos estatais, empresas estatais ou ministérios. Não tem isso no governo Bolsonaro. Não tem. O que tem são espaços políticos e que tem que ser ocupado por políticos. Mas o cara pode roubar. Se roubar, tem que se criar um meio, não é, de fiscalização, de coordenação anticorrupção, que o governo tem os seus meios para controlar isso. Quando quer que tenha sacanagem, é só abrir a porta da sacanagem. Agora, quando quer ter controle, dá para o governo ter controle. Então eu não sou contra, eu seria hipócrita em falar, não, o Bolsonaro, ele não podia nunca ter sentado com o Centrão, senão não tem governo, não tem governabilidade, ele é impeachmentado. Então, Bolsonaro tem que dançar conforme a música. A minha observação é que, a partir do momento que você faz a entrega, que você abre espaço e chama para governar juntos, os caras precisam ter compromisso com a governabilidade. Compromisso com aquilo que o governo entende ser uma pauta importante. Então a sensação que eu tive hoje, aqui nessa votação, é que a pauta do voto impresso era uma pauta personalizada, era uma pauta do presidente Bolsonaro, mas nunca foi uma pauta do governo Bolsonaro. Não sei se você está me entendendo, porque eu estou separando aqui o que é o presidente Bolsonaro e o que é o governo Bolsonaro, ou seja, o entorno dele, seja o Lira que está ali no entorno dele, seja o Ciro que está ali, seja os ministros que estão ali, os mais próximos também, não é? Então a sensação que a gente tem é que o presidente fala uma coisa, mas a tropa que deveria estar organizada, ela vai para outro lado. Então, eu lamento porque nós perdemos, mas eu vou repetir, Brasil, nós perdemos primeiro para nós mesmos.
parabéns o povo brasileiro. O povo fez o seu papel. O povo pressionou, o povo gritou, o povo ameaçou dizendo que não vai votar mais nesses caras. O povo fez... E outra coisa, a pressão chegou, tá? A pressão chegou. Só que, neste ponto, a turma do judiciário soube se articular. E aí também faz parte do jogo político, infelizmente. Já que nesse país, juiz pensa que é político, não é? Então, se de um lado o judiciário estava se organizando, não é? Barroso e companhia, do outro lado o governo, que também tem uma moeda para entregar, não é? O outro lado são ameaças, né? Porque todo mundo tem ali algum rabinho preso, não é? No STF. Do outro lado, o governo tem espaços. E o político precisa de espaço. Eu sou uma exceção. Eu não tenho uma nomeação nesse governo Bolsonaro. Não tenho. E desafio que quem achar um nome meu nesse governo, eu renuncio meu mandato. Eu não sou Bolsonaro por conveniência. Eu sou Bolsonaro porque eu acredito nesse cara. Porque eu confio nele. Ok? E é até bom que eu não tenha cargo nenhum no governo, porque eu fico livre para fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui, conversando com você e fazendo as críticas. Agora, já que não adianta, conforme dizia minha vovó, chorar o leite derramado, Brasil, o que nós vamos fazer a partir de agora? Bem, se eu fosse dar um conselho, e quem sou eu para dar conselho ao presidente Bolsonaro, eu ia dizer o seguinte: chefe, vira essa página e vai governar o Brasil. Certo? O Brasil hoje está vivendo problemas muito reais, que é o desemprego, que é a elevação da inflação sobre os bens de consumo, não é? Ninguém aguenta a gasolina subindo desse jeito. O gás natural em 6 meses subiu 48%. Arroz, feijão, a carne, não é? O desemprego que ainda está muito alto. A gente não conseguiu... mas tem a pandemia, ok. Só que o cara que está sofrendo os impactos da economia lá na ponta, ele não vai ter pena do Bolsonaro porque nós tivemos pandemia. Ele quer comer, ele quer se alimentar. Tá certo? E aí é que é o problema. Por quê? Porque nós tínhamos uma outra situação econômica mundial, o mundo economicamente era outro, tá certo? Quando o PT, esse partido de ladrões, assumiu aqui o Brasil, Lula deu de braçada economicamente falando, por quê? Porque o mundo estava crescendo economicamente falando, é diferente de hoje, é outro quadro. Mas o que o cara lembra? O cara lembra do que Lula fez lá atrás. Tá certo? O cara lembra que ele tinha o direito de fazer o churrasquinho dele no final de semana e tomar a cervejinha dele na calçada. O que o cara lembra é que ele podia viajar. Então, nós estamos ligados em política. Você que está aqui comigo, você não é um cidadão médio, você é um cara que está ligado, antenado. Só que a massa não está. A massa não está. A massa vive do Bolsa Família. A massa vive das necessidades do dia a dia. E aí você tem essa massa que precisa ser assistida pelo governo, não é? E eu sei que o governo está fazendo o que pode fazer, mas o que eu estou dizendo é, precisamos virar essa página, porque não adianta chorar. Não houve voto auditável e agora eles vão roubar Bolsonaro. O presidente agora precisa se concentrar em problemas reais do Brasil. Tá certo? Tem um time de ministros competentes para isso. Para quê? Para que a partir do ano que vem, nós possamos entregar à população brasileira aquilo que ela está esperando de nós. Quando eu falo nós, é esperando do governo Bolsonaro. Tá certo? Então, tem muita coisa para se fazer e a gente tem que acreditar em uma coisa, pessoal. Quem botou esse cara na presidência da República foi Deus. Foi Deus. Por mais que eu não queira espiritualizar, mas foi Deus.
Não tinha como Bolsonaro ser presidente da República. Ele era um ponto fora da curva. Tanto que os tablets duvidou tanto de Bolsonaro que não prestou atenção nele. Quando acordaram ele já era presidente da República. Tu tá entendendo? Então, eu tenho que acreditar que o Deus que colocou ele é o Deus que vai fazer com que Bolsonaro fique. Não tenho dúvida nenhuma de que essas pesquisas elas são manipuladas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro tem tudo para se reeleger. Não tenho dúvida disso. Agora, eu também preciso falar para você que os problemas econômicos vão afetar essas próximas eleições. Claro que afeta. Quando a crise entra pela janela, ou quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela, não é isso? Então, tem muito problema, tem projetos de que nós precisamos votar, tem reformas que o presidente Bolsonaro precisa entregar, como a reforma tributária, que nós já vamos votar agora essa semana também, como a reforma administrativa, que é, na minha opinião, a mãe de todas as reformas, porque nós precisamos controlar o gasto público, não é? A gente não pode gastar mais do que ganha. Isso, a nação não pode gastar mais do que ganha. Ela não pode se auto-endividar. É igual a gente que é dono de casa, você que é dono de casa, é a mesma coisa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Tá certo? Então, qual é a minha sugestão que eu lhe dou, patriota? Vamos para virar agora essa página. Não adianta a gente ficar agora remoendo isso. Já era. Voto impresso está enterrado. Tá certo? E também não adianta agora ficar tentando achar agora culpados. Certo? É só não votar nesses caras que não tiveram a sensibilidade de perceber que mais de 50% da população brasileira queria o voto auditável, não é? É só não votar nesses caras, é só não trazer esses caras de novo para cá, não é? E tocar o Brasil. Estamos vivendo a guerra das narrativas. Isso significa que nós precisamos nos manter vivos nas redes sociais, porque esses caras, não é, de esquerda, eles só sabem trabalhar com engano, eles só sabem trabalhar com mentiras, não é? E aí é um outro erro também que eu acho que o governo comete, que é o erro da comunicação. A gente tem uma comunicação muito ruim. O governo está fazendo muita coisa, mas não chega na ponta. Ninguém sabe. E fica esse barulho, né? Parece até que o presidente Bolsonaro ele quer fazer barulho. Não, ele não quer fazer barulho. Porque quem está presidindo tem que mostrar resultado. E tem muita coisa acontecendo por esse Brasil afora. Você que está antenado sabe. Eu que sou deputado sei. Mas a massa não fica sabendo. Tá certo? Então é mudar o foco agora. Temos aí essas vacinas já bem adiantadas, graças a Deus. Daqui a 2 meses nós vamos virar essa página dessa maldita pandemia que matou tanta gente boa, tantos brasileiros, matou no mundo inteiro, tá certo? Aí a esquerda vai ter que parar com essa história de genocida, porque agora nós vamos falar do Brasil real. E quando o governo começar a mostrar o que ele tem feito, não é? E o que ele poderá fazer mais ainda, aí eu tenho certeza de que a população ela vai perceber que nós estamos indo no caminho certo. Mas tem muito para se fazer. O governo precisa se organizar e a minha oração é que Deus continue dando sabedoria ao presidente Bolsonaro. Beleza, então?